Bom, boa tarde. Vamos dar início à reunião do CONTIC número 158. Eu vou iniciar aqui com as justificativas de ausência. Então, a primeira delas é do professor da RAB, que não vai participar hoje porque está participando de um simpósio em São Paulo. O professor Pedro, que está coordenando uma sessão na reunião de antropologia. O professor Marco Aurélio, que tem aula na FEEC. O professor Sandro, que também está em aula no IC. Aí temos o senhor Oscar Eliel, que tem uma reunião na CGU, e o senhor Valcir, que também está no simpósio de segurança em São Paulo. Além disso, o professor Luiz Bittencourt, que é suplente, está em uma visita técnica. Aí, confirmando o dado da Fabiana, todos os suplentes aqui são votantes na reunião de hoje. Aí, opa, esse aqui já foi. Nós podemos passar para a parte da ata da reunião anterior. Então, gostaria de saber se alguém tem alguma observação, algum comentário que gostaria de fazer sobre essa ata. Na ausência de manifestações, eu vou colocar a ata em votação. Os favoráveis não precisam se manifestar, apenas contrários e abstenções. Acredito que podemos considerar encerrada essa parte de votação da ata, né, temos apenas uma abstenção e podemos passar aqui para a ordem do dia. Nós temos vários pontos na ordem do dia, mas são relativamente simples. Os 5 primeiros são homologações de criação de domínio. São todos domínios que estavam em conformidade com as instruções normativas, relacionadas. Então, gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário ou tem alguma pergunta com relação a esses 5 primeiros itens, que daí, caso contrário, eu vou colocar em votação em bloco. Então, na ausência de dúvidas com relação aos domínios, coloco em bloco, novamente apenas abstenções e contrários precisam se manifestar. Bom, acredito que podemos considerar encerrada essa votação também, e passar para o próximo item. O próximo item é sobre a seção de código do SWAP. Aí eu vi que o Adalto acabou de entrar, gostaria de perguntar se ele quer comentar alguma coisa a respeito desse software. Oi, professor Gilene. A seção do código, ela seguiu inicialmente um rito de doação, no nosso entendimento, na doação simples, mas como encerravam algumas obrigações, ainda que fosse uma doação, que é uma doação, que tem uma lei federal que regula a produção e o compartilhamento de sistemas, do código, né, desenvolvido por entidades públicas. A lei prevê que esse código é de domínio público, né, e é o caso do SWAP, né, que foi desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente estava com o pressuposto ali de que ele seria uma simples seção, mas não foi assim, né? Como ele tem algumas obrigações de proteção de
propriedade intelectual, ainda que deva ser compartilhado, pode ser compartilhado entre os órgãos públicos. Como tinha algumas obrigações de parte a parte, ele seguiu o rito de convênio. Não é exatamente um convênio, né? Não tem aspectos típicos de um convênio, mas ele encerra obrigações de parte a parte, aí a PG entendeu que seria melhor seguir o rito de convênio. E aí, portanto, ele ainda não foi assinado, né, pelos dois lados, como um acordo de cooperação. Ele vai passar pelas instâncias típicas do convênio, e aí acreditamos que até fevereiro deve estar assinado, a gente obtendo esse código a partir de março. Queremos acreditar. Já era para ter, a nossa expectativa era para estar, né, a gente já está tendo acesso ao código desde de junho desse ano, né? Mas, enfim, foi assim que aconteceu. Está desse tamanho. Mas tem ainda a expectativa de nos servir em alguma medida, né? Tem um time nosso aqui, da Unicamp, né, do Comitê Consultivo de Unidade de Ensino e Pesquisa, Rodrigo e mais duas pessoas que avaliaram as possibilidades da solução do swap, né, ser útil em algumas funcionalidades diretamente pelas unidades de ensino e pesquisa. Eu não sei se tem alguém de nós aqui que viu isso, com esse pequeno grupo, mas ele poderia dar detalhes, né, reapresentar detalhes daquilo que eles entenderam, mas do ponto de vista formal, o acordo ainda não foi assinado pelos dois lados, a ponto de permitir a acessão do código. Estamos aguardando ainda, professor. Devolvo a palavra. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Então, eu vou colocar em votação esse item 3.6. Vitor, por favor. Obrigado, professor Islane. Boa tarde a todo mundo. Eu só queria entender, esse swap, ele vem como uma solução para que tipo de problema para a universidade? Professora, posso comentar? Claro, por favor. Oi, Vitor. Obrigado pela pergunta. O swap é como se fosse um ERP de administração pública, né? A sigla é Sistema Unificado de Administração Pública. Ele foi desenvolvido pelo Instituto Federal, que é uma instituição pública, para isso há mais de 10 anos atrás, e vem sendo evoluído para administrar todas as funções, né, para apoiar, né, um sistema, todas as funções da administração universitária. Desde o compras, passando pelo nosso SGAD, Sistema de Tramitação de Processo, até a administração acadêmica. E aí vários órgãos foram se aproximando do Instituto Federal na intenção de contar com aquele sistema, uma vez que ele é integrado. E aí um consultor amigo, que é do GovBR, né, nos indicou essa solução como uma possibilidade que poderia nos ajudar naquilo que o backlog das nossas áreas de TIC tem como pendência de atendimento, necessidade apresentada, mas que ainda não tem uma agenda firme de atendimento. Aí nos despertou o interesse em olhar para essa solução e ver que partes dela poderiam nos ser úteis. E aí estamos nesse passo. Avaliamos algumas possibilidades, alguma delas voltadas para as unidades de ensino e pesquisa, outra tem ali uma expectativa boa de ela nos ser útil na administração dos colégios técnicos, né? Os colégios ainda não conhecem essa solução. Assim que o código for cedido, parte do nosso time aqui, em colaboração com a DEPU, com a Diretoria Executiva de Ensino Pré-Universitário, vão se aproximar da solução e avaliar em que medida ela nos serve, sob a supervisão da DAC, né? Sob a supervisão e mão na massa da DAC, na verdade. Para ver em que medida ela nos serve. Se, porventura, a gente entender que parte do sistema nos serve e tem uma possibilidade boa de integração, né, com um custo que nos pareça razoável, a gente adota. Mas, em tese, possibilidade de uso, né, a sua pergunta é para que vai nos servir? A gente ainda não tem certeza. Tem uma aposta de que algumas funcionalidades desse sistema podem nos ser úteis, né, e tem um bom potencial para isso. Mas só vamos avaliar depois que a gente se aproximar dos códigos, né? Quando eu falo a gente, estamos falando de DAC, DGA, DTIC, e unidade de ensino e pesquisa, alguma das pessoas que aqui estão. É desse tamanho, Vitor. Respondi? Respondeu sim. Obrigado, Adalto. Né?
Tem uma pergunta do Breno aqui. Posso sim, professor Breno. É uma lei federal. Compartilha aqui no link, já já. Então, bom, acredito que eu posso colocar esse item em votação, certo? Acho que também podemos encerrar essa votação e já passar para o próximo item. O próximo item é do programa Parceiros, né? Junto com a Inova Tecnologia, e se refere à doação de cartões da Inova para a Unicamp, né, como um todo. Alguém, eu geralmente passaria a palavra aqui para o Edmilson, mas ele não está presente hoje, pelo que eu estou vendo. Eu não sei se o Adalto quer comentar alguma coisa sobre essa parceria também, ou o Fernando, talvez. Professora, eu vou, não com a riqueza do Edmilson, mas vou passar informes gerais sobre Por essa favor. parceria. A Unicamp tem em torno de 1.700 cartões de pedidos de segunda via da nossa carteira de identificação institucional, né? IDAC, DGRH, né? E não estamos conseguindo viabilizar a emissão das segundas vias nos acordos que temos hoje, né? E pedimos uma doação, e aí a empresa se ofereceu, acordou, né, que essa doação seria possível, e numa base em torno de 2.000 cartões ano, como doação, sem custo para a universidade, e a contrapartida dela, dentro do programa Parceiros, que é uma coisa que ela entendeu como sendo interessante para ela, é publicar que existe a parceria da empresa com a gente, né? E assim foi feito. Então, é para esse fim, é para a doação dos cartões, já foi assinada a parceria, e ela já está entregando, se eu não me engano, essa semana ela já está entregando os 1.000 e tantos cartões que tem na lista de espera. Daqui, já estou vendo o Paulo aqui, então receberemos a segunda vez, ainda que com demora, né, ainda que demorando meses, mas conseguimos encaminhar desse jeito. É isso, professora. Ótimo, obrigada. Só ressaltando que essa Inova não é a Inova daqui da Unicamp, é a Inova Tecnologia, é responsável pelo aplicativo Carteirinha e também pela solução Pix, né, para recarga dos cartões para acesso aos restaurantes universitários. Vou colocar o item em votação e daí novamente apenas abstenções e votos contrários. Acho que podemos encerrar essa votação, passando para o próximo item, que é o plano de aplicação da reserva técnica à rede ANSP da FAPESP, né? Eduardo Tretel está aí, acho, se você quiser comentar um pouquinho sobre esse plano. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim. Bom, então, esse plano ele já adota o nome de RedeNesp, né? A nova iniciativa de rede acadêmica fomentada pela FAPESP, né? Que antigamente se chamava ANSP. É o plano anual que nós temos que submeter por conta da reserva técnica para a conectividade, que é disponibilizado anualmente pela FAPESP, como contrapartida aí de termos as conexões, né, na rede ANSP, e recurso proporcional ao que é vindo de outras reservas técnicas que a FAPESP fornece à instituição. Então, anualmente é feito um planejamento, existem alguns compromissos, vamos dizer assim, com manutenção de equipamentos, com renovação de equipamentos, com renovação de licenças de software, que são recorrentes e que a gente aplica anualmente.
Então, basicamente, aqui nós temos um resumo de como é a nossa conexão às várias redes, incluindo o backbone oferecido pela FAPESP, através agora da REDNESP, as instituições que se conectam a esse ponto de agregação que nós hospedamos aqui, e uma previsão preliminar, não detalhada, vamos dizer assim, como esse dinheiro será aplicado, né? Então, para esse ano, são cerca de R$900 mil, sendo uma parte reservada para custear os links dos demais campi e o restante aplicado em atualização e expansão. Eu não sei, Fabiana, foi enviado por menos ter a planilha detalhada ou não? Não, no momento a gente não tem essa planilha detalhada, né, porque os itens eles estão em aberto, só os materiais permanentes mesmo. Perfeito. Então, é basicamente isso, né? Esse é o plano genérico para a aprovação da FAPESP e depois nós vamos detalhar melhor os investimentos de cada item. Acho que, em linhas gerais, é isso. Se houver perguntas, eu estou à disposição. Acho que ninguém tem perguntas, então vou passar para a votação também. Acho que podemos considerar a votação encerrada, e assim nós terminamos a ordem do dia e podemos passar aqui para o expediente. O primeiro assunto do expediente é o edital e cronograma para a eleição que vai escolher a representação de profissionais da carreira PAEP junto ao GovTIC. O GovTIC foi aprovado junto com a DETIC no último Conselho Universitário. Então, né, teria como membros esses 2 representantes PAEP e nós teremos que fazer uma eleição. A DETIC é responsável por realizar essa eleição, mas nós vamos ter aqui o apoio do CONTIC, né? Eu gostaria de contar com o apoio do CONTIC para acompanhar essa eleição fazendo as seguintes etapas, né? Primeiro, a aprovação de um edital e de um calendário para a realização dessa eleição, juntamente com a aprovação de uma comissão eleitoral. Então, a ideia é que hoje isso aqui está no expediente, nós temos uma proposta do edital, uma proposta do calendário, que eu vou comentar aqui mais um pouco, e na próxima reunião, que seria em dezembro, a gente tentaria aprovar uma versão final de tudo isso. A eleição, ela ocorreria em fevereiro, logo após o carnaval, tendo antes disso todos aqueles prazos, né, de se fechar o colégio eleitoral, de se abrir as inscrições, verificar se as pessoas que se inscreveram estão de acordo com as regras, né, para essa eleição. E depois, né, haveria a eleição, né, a divulgação dos resultados, né, eventual prazo aqui para prorrogação, caso tenha algum problema com o sistema, e finalmente a deliberação no CONTIC da ata, né, circunstanciada dessa eleição, de maneira que na primeira reunião do GovTIC, aí, que nós pretendemos fazer em março, esses representantes já tivessem eleitos, né, e passado por todo esse processo aberto aí, de acordo com todas essas regras. Então, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o calendário agora. Eu vou comentar um pouquinho sobre o edital, só que eu acho que eu teria que fazer um compartilhamento diferente aqui para ele aparecer.
Bom, antes de abrir aqui, que ele está me dando um pequeno problema, eu gostaria de comentar um dos fatores, que é o fator de obrigatoriedade do voto. Então, de acordo com uma portaria peço desculpas aqui pelo problema com hum. Vocês estão vendo bem? Ok. Então, de acordo com essa portaria aqui, GR 139 de 1991, ela indica a obrigatoriedade do voto em órgãos colegiados, cujas composições sejam integradas por representantes de servidores técnicos administrativos, eleitos por seus pares. Então, na verdade, na proposta dessa minuta, né, nós levamos em consideração o edital que normalmente era proposto, né, para eleição dos representantes PAEP do CONTIC e também para eleição dos representantes técnicos administrativos junto ao Consul. E daí, junto ao Consul, era citada essa portaria e que ela é um pouco mais ampla. Então, nessa interpretação, nós deveríamos ter também aqui um voto obrigatório, tá? Então essa seria uma diferença entre a eleição dos representantes do GovTIC e do CONTIC. Aí, de resto, em linhas gerais, né, a gente coloca aqui que a eleição, então, deve ser realizada pela DETIC. No colégio eleitoral vão entrar os profissionais de TIC, PAEP e também da carreira que está em extinção, mas para ser votados, né, como aqui, colocando em um lugar, e como está na deliberação da criação da DETIC, podem ser profissionais PAEP de maneira geral. Que mais? Então, nós teremos 2 representantes e 2 suplentes, né, então os mais votados serão os titulares, os 2 seguintes serão suplentes, o mandato será de 2 anos, nós estamos contando o mandato a partir da primeira reunião do GovTIC, para ficar uma coisa justa, assim, então se por acaso a eleição ocorrer um tanto antes da primeira reunião, se a primeira reunião demorar a acontecer, o mandato seria de 2 anos na sequência. Aqui tem um resumo do calendário, mas eu já tinha comentado antes. A ideia é que as eleições, então, vão ocorrer na semana logo depois do carnaval, mas nós deixaremos as inscrições em aberto, né, num período relativamente grande, aí em janeiro, e faremos a divulgação. O Benini já gostaria de fazer a pergunta?
Desculpe, eu acho que eu levantei a mão sem querer, perdão. Desculpe. As inscrições vão ocorrer como a gente fazia antes, né, com a abertura de um formulário no Meet, as pessoas devem preencher os dados e depois serão avaliados aí pela comissão. E acho que de resto o texto é longo, né, porque tem vários pontos que devem ser colocados, mas são coisas relativamente padrão, né, já vieram de outras eleições que aconteceram. Então acho que não tem, desculpa, mas nenhum ponto aqui a comentar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma observação sobre essa eleição? Alguém gostaria de se voluntariar para a comissão eleitoral? Fico no aguardo. Então, agradeço. Vou voltar para a pauta, então, na ausência de outros comentários ou dúvidas com relação a essa eleição. O próximo item, ele já veio aqui ao expediente algumas vezes, é uma coisa bastante importante aí, um problema que nós vamos enfrentar em breve, e a ideia está relacionada, né, a um GT de gestão e uso de serviços e ferramentas colaborativas e armazenamento. Nós já trouxemos 2 vezes aqui uma minuta de instrução normativa, e a ideia é que seria feita uma instrução normativa CITIC relacionada a isso, mas aí agora nós estamos num ponto em que a CITIC já é um órgão extinto, né, temos a DETIC, vamos ter o GovTIC, vamos ter uma revisão dessas instruções normativas mais importantes logo na sequência, né, na criação do GovTIC, e para o encerramento dessa minuta nós precisávamos também daquele comitê que ia nos auxiliar com as exceções e talvez mais algum outro detalhe. Então, consideramos que seria interessante talvez suspender essa parte, né, e todo esse trabalho vai ser aproveitado, então, na revisão das normativas da DETIC. E, né, visto que é tarefa da DETIC justamente estabelecer as normas de uso e acesso, né, aos itens, né, todo relacionado à parte computacional, a ideia é que nós vamos prosseguir com essas ações seguindo essa minuta. E gostaria de passar a palavra também para o Paulo, para ele comentar outros pontos relacionados. Boa tarde a todos. Bom, essa minuta, como a professora já mencionou, ela já passou pelo CONTIC 2 vezes como expediente e hoje está na ordem do dia. É uma ação que nós temos até maio do ano que vem para implantar os cortes, né, a implantação de cotas para que a gente possa atingir 1,6 peta que foi contratado, que nós temos contratado. Para isso, nós precisamos da aprovação, pelo menos da aprovação das cotas, para que a gente possa iniciar todo esse trabalho de revisar toda a estrutura de armazenamento. Hoje nós temos muitos usuários que já nem fazem parte da comunidade Unicamp e que estão ocupando cotas, espaço em disco e tudo mais. Então, a aprovação é muito importante para que a gente possa realmente fazer esse trabalho. O objetivo não é deixar ninguém sem armazenamento, o objetivo maior é fazer o melhor uso
dessa estrutura, né? Em algumas reuniões foi colocado pela equipe técnica que nós temos aí casos de 200 tera, 150 tera, que não é feito o bom uso, né? Por exemplo, é armazenado backup dentro da estrutura do Google Drive, que não foi feito para isso, né? Então, a aprovação é muito importante, é esse o ponto que a gente entende nesse momento. Uhum. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, então, em breve, a DETIC vai passar, né, os comunicados relacionados às ações referentes à conscientização e ao início das tarefas, né, relacionadas a isso. Daí, de resto, aí nós podemos passar para a parte de informes. Aí eu vou chamar aqui os representantes dos órgãos, para ver se temos alguma notícia aqui relacionada. Então, DGA tem informes? Não, professora. Obrigada. DGRH? Não. DADAC? Sem informes, professora. Obrigada. SBU? Sem informes, professora. Obrigada. Da área da saúde? Boa tarde. Sem novidades, assim, só reiterar o esforço da área da saúde na questão da implantação do HUSE, né, que a gente está avançando cada vez mais. Esse sistema tem sido muito importante porque tem toda a questão da unificação de dados, né, de tramitação, de processos entre as unidades, né, que estão separadas hoje em dia, e também pela questão de reduzir o consumo de papel, de impressões, né, então a gente está muito focado nisso. Então, temos avançado nisso nos últimos meses, e acho que vai ser a nossa grande cruzada aí para 2024, né, ver se a gente consegue implantar full a HUSE, que vai ser um sistema que vai, então, unificar todas as unidades aí dentro de uma mesma plataforma. Isso vai ter muito benefício para os pacientes, para a própria comunidade acadêmica também, né? Então, é só reiterar esse nosso esforço aí coletivo nesse sentido. Obrigado. Tá joia, obrigada. A gente acompanhando aqui também, sabe como que é difícil, né? Mas vai ter muito benefício, sem dúvida nenhuma. Aí, finalmente, acho que informes da DETIC, aparentemente não temos informes da DETIC. Então, caso ninguém tenha mais nenhum comentário a fazer, acredito que poderemos encerrar essa reunião. E eu agradeço, então, a colaboração de todos e conto com vocês também em dezembro, porque vamos ter alguns pontos importantes aí para aprovar. Obrigada, hein? Até mais aí, pessoal. Abraço. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.